dia. Quem é Érica, Maiara, Mariana, sempre. A Fran, é isso que eu ia falar. Tá faltando mesmo que tá sempre firme aqui às 8 da manhã. Passa a chuva, passa sol, estamos nós 4, 5 presentes. Muito bom. Seja bem-vinda, Fran. Nesse dia, hoje tá meio esquisito, né? Não dá para saber se vai esfriar. Alguém saiu de casa para me dizer se tá frio lá fora? Aqui dentro tô com calor ainda. Alguém já botou o pezinho lá fora? Hoje tá esquisito, né? Tá tão bom para ficar dormindo, hoje não tava? Nossa, que preguicinha. Hum, estão animados para votação domingo? Exercer nosso dever de consciência, de escolha. Difícil, né, gente? Mas o quanto é importante nosso papel mesmo, né? Nesse momento turbulento, maluco que estamos vivendo. Que a gente possa ter uma boa votação com consciência, né? Muito necessário, não é verdade, meninas? Aqueles minutinhos iniciais da manhã filosofando. Nossa, hoje comecei filosofando política, só por Deus, né? É necessário, né? Ah, meu Deus do céu. Tudo bem? Tá tudo bem aí? Tá preguiçoso, Fran. É bem isso mesmo, a gente olha pra cara do tempo e pensa assim, nossa, a carinha dele tá pior que a minha. Certeza, né? Hoje tá assim, ele não tá dando conta dele também, não. Tomara que chova, né? Tomara que venha a chuva, que a gente precisa de chuvarada, né? Ontem à noite, na turma da noite, a minha rinite estava atacada. Meu Deus do céu. Então eu falei, é bom que daí fica assim o tempo, dá uma subidinha, daí já dá uma diminuída. Quem tem as rinites, assim, que fica se coçando, já dá uma melhorada, né? Só por Deus. Hum, deixa eu comentar aqui com vocês, até compartilhar, que achei ótimo. A quem já plantou o feijãozinho, já divulgou lá, aqui, né? Deixa eu ver, esse é o da turma de vocês. É, o da turma de vocês, já vi a Fran ali. Aqui, né, já temos alguns feijões. Aqui tem o feijão da Milena, que olha só, tem um pedacinho, tá quase brotando o feijão da Milena aqui. A foto que ela tirou é do dia 10, mas ela já devia ter plantado antes, porque já tá aqui, parece que quase brotando já o feijãozinho dela. Não esqueçam do feijão, né? Vale 400 pontinhos nesse aplicativo aqui para vocês postarem. Bem bonitinho aqui, vendo os feijõezinhos aqui brotando. Aqui, ó, alguém postou esse aqui, eu só preciso saber quem é. Então, só quem postou, só digita aqui, né? Só escreve quem é aqui do anônimo aqui, pé de feijão. Não sei reconhecer vocês ainda pela mão, mas daqui a pouco vou conseguir. Ainda não sei quem é, mas eu imagino que conseguirei. Dá para fazer até o final, né? É, só quem ainda. E não quer dizer que tenha que colocar a foto do dia que plantou, pode ser um pouquinho mais para frente, né? Eu falei 2 fotos ali, só coloquei ali para que não esqueçam da, da atividade, né? Que era uma das atividades da aula passada. Eu até fiz aqui deixa eu mostrar. No arquivo de hoje, até fiz um resumão, assim, né? Para que a gente não se perca nessas atividades, até por conta da mudança, né? Que não vamos ter a prova, então vamos ficar só com as atividades que eu estou chamando de gamificação. Deixa eu abrir aqui. Essa. Só um pouquinho que está carregando. A gente sabe que hoje a avaliação, a apresentação, né, que está marcada para hoje, eu gostei que não deu certo. Uma das profs estava com uma situação de saúde e não conseguiria participar.
Mas fora essa questão, que eu não queria ficar só eu também dando a devolutiva para vocês, eu gostei porque a turma de vocês, como não tinha, começava a semana de provas na quarta, tinha que finalizar a aula passada, né? Então a ideia de não ter a semana de provas, que daí, né, não ter a consagrada semana de provas, né? Ou melhor, ter, mas a gente não está fazendo atividade nesse formato de prova, ficou bom. Pelo menos não ficou assim, tava a turma que estava, sabe? A minha impressão é que estava muito corrido. Então eu até gostei da ideia não achei ruim, tomara que não tenha prejudicado ninguém. Tanto que para a aula de hoje eu nem fiz atividade de gamificação valendo ponto da live. Eu fiquei preocupada, depois eu falei, vai que alguém já tinha sabendo que ia ser apresentação e que ia estar um ou outro da equipe só. Enfim, né? Eu até mudei o formato. Tem pontinhos hoje, mas os pontinhos vão ser pós-live, né? Mas é durante o horário da aula mesmo. Até às 11 vocês conseguem terminar. Então, é para quem está aqui, para quem não está, também da mesma forma. Quem chegou aqui? Natália. Bom dia, Natália. Natália também está sempre por aqui. Então, só lembrando aqui, né? Então, continuou tendo o projeto do jogo. Então, os 2.000 pontos que vai ter equivalência com a nota da prova. Então, eu coloquei em vermelho, sempre esse daqui é o projeto do jogo. Sempre que aparece alguma coisa nova ali que vocês me falam, eu vou colocando em vermelho, né? Lembrando que tem a questão, né, dos jogos que ajudam no desenvolvimento do raciocínio lógico. A gente estava falando do bimestre inteiro sobre isso, né, os processos mentais. Podem ser jogos que já existem, né, mas com a justificativa da sua utilização, ou algo diferente, inovador. Então, não é simplesmente o jogo do dominó pelo jogo do dominó. Qual é o impacto desse jogo, né, qual a estratégia que estão usando. Pode ser um jogo eletrônico, isso a gente combinou, falou na última aula, né? Quem está vendo algumas coisas aí relacionadas à parte do eletrônico, usando o PowerPoint, ok também. Não era o objetivo inicial, mas quem pensar em algo nesse sentido, se puder, desde que possa aplicar com a família, ok. Data de entrega que mudou, né? Esse que eu deixei em vermelho, que é novidade, já tinha mandado e-mail para vocês. A equipe de 3 a 6, mas quem está fazendo individual ou em dupla, né? Só me avisar que não tem problema. Então, o vídeo, que não precisa estar listado, né? Ali de 3 a 7 minutos também é uma média, né? De tempo. O tema transversal. Ontem, até fazendo. Eu não sei onde que eu passei, que daí eu vi as lixeiras, sabe? Olha que bacana, né? A questão do lixo reciclável, né? Vidro, alumínio, papel, lixo orgânico, aquele que tem todas as cores, né? Todos os tipos de lixo, né? Gente, isso daí é a cara do processo mental de classificação, né? Érica, não é pelo WhatsApp. Tem que fazer lá pelo... Tem que fazer pelo aplicativo, Érica. Você, do pé de feijão, você entra na aula da semana passada, aí ali tem a explicação como é que você faz para fazer pelo... Como é o nome dele? Padlet. Sei lá, o nome do aplicativo é alguma coisa assim. Tá? Entra na aula passada, que daí tem ali, eu já descrevi como faz para mandar, tá bom? Então, eu vi essas lixeiras, e daí as lixeiras é a cara do processo mental de classificação e inclusão de Piaget, né? A criança precisa analisar qual é, incluir o lixo no recipiente correto, de acordo com o tipo. Então, ele inclui e classifica, porque ele separa. A gente pensa, olha, é bem um tema transversal, é meio ambiente, mas olha, né? Olha o raciocínio lógico, olha os processos mentais incluídos. Percebe coisas que nem eu tinha me tocado. Sabe quando você olha e fala, nossa, olha aqui, gente. Né? Veja como como o que move o mundo não é a matemática. Né? Não é, mas ela aparece no meio desses contextos. Okay? O jogo deve ser possível ser construído pelas famílias, né? Que possa ser jogado. Público-alvo, a gente falou de crianças de 4 anos a 5 anos e 11 meses, mas como alguns estavam pensando também para crianças menores, ok. Né? Não tem importância ali, foi só uma ideia inicial. É o que a gente mais acaba trabalhando na matemática aqui para a educação infantil, é aquela faixa etária, mas
inicial, né? Quem pensou em 2, 3 aninhos também ok, sem menor problema. Então, continua valendo 4, né? Terão professoras, então, a nossa próxima data, dia 18. Eu não havia escrito esse ainda, por isso que coloquei em vermelho, né? Não precisam aparecer todas as pessoas, vários me mandaram um WhatsApp sobre essa questão, né? Então, importante mencionar o nome. Como eu já criei uma entrega lá para vocês no AVA, pode até colocar, né, o nome na descrição ali da entrega, não tem problema. E para apresentação e feedback no dia 18, é imprescindível que pelo menos uma pessoa da equipe esteja presente. Gente, essa prof que vai estar junto, assim, não ela não vai dar nota, tá? E nem quero que esse seja o papel dela, né? Mas ela, como alguém da educação infantil que está vivendo, vai falar sobre se esse jogo é interessante ou não dentro da vivência dela na escola. Se seria legal, não seria. E assim, por mais que possa ter um feedback no sentido, puxa, essa atividade na nossa escola nós não aplicaríamos. Não quer dizer que seja ruim. Às vezes tem a ver com o próprio princípio da escola, né? Qual que é a linha, qual que é a abordagem que a escolinha segue. Isso pode acontecer, por isso que eu digo, não quer dizer que seja ruim. Então, eu acho bem válido a questão do feedback, a gente perceber que, por mais que a gente esteja usando um determinado padrão em nossas aulas, né, do que seria a inserção da matemática, do desenvolvimento do raciocínio lógico, podem acontecer algumas escolas que sejam até mais tradicionais, utilizarem outras ferramentas, né? Não, claro que eu não estou chamando alguém que vem com um viés totalmente tradicional, não é isso, né? Mas o quanto é importante a gente também ter esse feedback, né? Nesse sentido, tipo, peraí, então esse daqui, ou o inverso, né? Esse jogo está muito tradicional para o formato que a gente trabalha na escola. A escola teria que ter mais participação da criança com movimento, alguma coisa assim. Então, é bem o feedback, independente da nota. Estou pensando que todo mundo tem a nota 4, né, e que ali vai ter um feedback construtivo, né, de troca mesmo, nesse dia 18. Até porque se fosse só nota pela nota, eu daria nota lá, tenho lá os indicadores, né, daria devolutiva para vocês. E, claro, podem acontecer de notas abaixo de 4? Sim, né, principalmente porque quando a gente escuta, né, a matemática na educação infantil, às vezes a pessoa pode remeter à matemática pensando em, vamos fazer uma continha, uma atividade que faça lá a operação de adição, de subtração. Isso a gente não faz com as crianças de educação infantil, né? Até aparece adição e subtração no meio da brincadeira, né? Tá brincando de boliche, tinha 10 pinos, derrubou 3. Opa, quantos sobraram? Olha a subtração ali, né? Mas não faz a conta com a criança, né? Essa conta aqui, isso aqui, não é algo da educação infantil. Né? Isso aí vai aparecer lá no primeiro ano, mas a educação infantil trabalha muito com o lúdico, com as atividades, a criança vai fazendo operações de adição e subtração, mas sem saber que é adição e subtração, só a gente sabe. Né? Ela faz por meio da brincadeira. Então, é claro que alguém que tem uma abordagem no jogo um pouco mais tradicional, né, nesse sentido dessas coisas, é diferente do que a gente está abordando, né? Então, é mais, né, se tiver desconto em alguma coisa, estou imaginando eu nesse sentido, tá bom? Perguntem, né, qualquer coisa que tenham dúvidas ali. Da gamificação, na aula passada, dia 4, nós fizemos uma pontuação do Socrative durante a live, que valia 200 pontos, e também deixei um questionário para vocês, que eu pus ali pós-live para todos. Então, todo mundo poderia fazer, inclusive quem estava aqui. Né? E os 400 pontos do pé de feijão, que é para todo mundo também. Então, quem estava aqui na aula passada já tem a possibilidade de ter até hoje 800 pontos, né, fazendo essas atividades ali, ok? Então, claro, quem acaba participando da live tem o benefício de poder fazer a atividade da live e atividade pós-live também, né? Do dia 11, hoje, então eu comentei com vocês no início, né, eu preparei 2 atividades, são 2 vídeos assíncronos, já estão gravados, tá? Os vídeos. E daí o vídeo eu vou colocar ali dentro da aula de hoje, no AVA,
Vou explicar. Um vale 500 pontos e outro vídeo vale 300 pontos. E eu chamei o outro que vale 300 pontos de pontos bônus. Bônus quer dizer assim, sabe quando tá num game, tem uma etapa lá que é um bônus? Bônus é algo, ó, é rapidinho, apareceu no meio ali. Não quer dizer que vai estar aparecendo sempre. Então, como a gente está chamando a ideia de gamificação, e o propósito da gamificação é também lançar desafios, coisas mais rápidas. Por isso que tem essa ideia ali de um vídeo que está ali, que gera pontos, gera. Mas a regra vai estar ali. Não quero dar spoiler antes, tá bom? Dia 18, então, que daí é durante a live, a apresentação. Quem estiver aqui durante a apresentação tem 500 pontos. Depois tem 500 pontos também pós-live, ok? Aqui, gente, essa pontuação, pode ver que não... Quando tem o Socrative, o questionário tem mais a ver com certo ou errado, né? Questões certas ou erradas, né? O restante, que nem o pé de feijão. Como é que eu vou dar menos que 400 pontos para vocês no pé de feijão? Né? Mesmo que aconteça o pé de feijão, como aconteceu com o meu, que eu comentei que não brotou, desde que faça a atividade, mande as fotos, explique, né, como foi o processo, ok, né? Não tem, né, um desconto ali. Não terá pontuação quem não fez, não cumpriu a regra mínima ali. Okay? Então, o que eu estou querendo dizer com isso, né? Quem está participando, faz as atividades ali, por mais que um ou outro até tenha esses vídeos assíncronos que eu deixarei hoje na pós-live aqui, até tem uma resposta correta, né? Tem ali, porque eu faço uma pergunta bem pontual, que exige uma única resposta, tá? Né, uma questão problema ali que vai aparecer uma única resposta. Mas é bem pela ideia também da participação, né? Quando às vezes não chega exatamente a resposta, eu dou uma comentada lá avisando, opa, será que é isso mesmo, né? Eu chego a colocar ali uns, né? Será que é isso? E daí eu coloco ali atividade para a semana de provas, então, tipo, vai ter ainda alguma coisinha de pontuação na semana de provas. Por quê? Até para dar chance para todo mundo, se precisar recuperar essa pontuação. Repare que com esses pontos que eu coloquei até ali, totalizam 3.000 pontos. Eu pus no mínimo. Então, pode ser até que tenham mais pontos, tá? Na semana que vem, né? Para a semana depois, para fazer durante a semana de provas. Mas não vai ser nada complexo. Quando eu digo complexo, é no nível de prova, né? Que a prova, eu sempre faço, é mais trabalhosa, né? A prova exige leitura, existe bastante escrita, construção, né? E game é o formato mais acelerado, né? Não estou reclamando da prova, mas a gente aproveitou desse momento, até porque está todo mundo cansado, para fazer uma atividade diferente. Então, lembrando, precisa atingir 2.000 pontos para ficar com 6. Mais 4 pontos do trabalho, totaliza 10. Né? Então, como é a ideia do game? Pode morrer, pode voltar a jogar. Eu estou usando a ideia do pode morrer no jogo, como sendo, opa, nessa pontuação aqui eu não consegui, mas eu vou conseguir me recuperar nessa daqui. Então, por isso, mais possibilidades de conseguir os pontos. E veja que isso casa muito, né? Eu estou sempre falando de game, do jogo, mas isso casa muito com o processo de aprendizagem. O processo de aprendizagem não tinha que ser dessa forma, né? O aluno ainda fez, mas ele não conseguiu ainda. Ele não deu conta daquele conteúdo. Então, vamos fazer outras atividades, pode ser que em outras ele consiga dar conta do conteúdo trabalhado. Né? São as possibilidades do aluno conseguir a pontuação. Okay? Faz sentido nessa manhã de quarta? Essa cara de tempo com mais cara de sono do que eu? Faz? Fala, Fran. Prof, só uma pergunta. Quando a gente responde lá o questionário e tal, fica gravado para você? Fica. Tá aparecendo a nota para vocês, a quantidade que vocês acertaram? Sim, aparece. Okay. Só que eu fiquei um pouco preocupada se para você aparece, fica gravado o nome de quem já fez, quantos pontos já atingiu. Fica. Bem direitinho. Então, assim, Fran,
até você consegue, quando você já fez, você consegue ainda entrar e ver que você está lá, certo? Certo. Você consegue ver a sua nota, né? Então, é isso que eu consigo verificar também. Digo isso porque se daí você, como são 2 tentativas, né? Às vezes, se não acertou todas, quer melhorar, pode fazer ainda. Eu consigo ver a primeira e a segunda tentativa sem problemas. Ah, tá bom, então, prof. Ah, e uma coisa que a Fran falou agora e que eu não comentei aqui, não estava nesses slides, mas está escrito lá, até o dia 24. Tá? Esses que são de questionários do AVA, né? Esses não, só tem um, né? Até o momento. Que é até o dia 24. Por que dia 24 de novembro, gente? 24 de novembro é como se fosse o final da semana de provas. Aí nós, profs, temos até o dia 28 para lançar as notas no Docente Online, que está voltando, né? Ele voltou meio capenga ainda. O Docente Online, a gente ainda não está 100% para o nosso acesso. Apesar dos sistemas, né? A grande parte já ter voltado, algumas coisas ainda estão meio esquisitas. Então, nós temos até o dia 28 para lançar, 28 de novembro. Depois, de 2 a 8 de dezembro, é a substitutiva, para quem precisar melhorar a nota, né? Daí tem a substitutiva, e daí dia 12, se eu não me engano, que é a postagem final. Acabou tudo daí, né? Acabou-se. Okay? E vencemos 2020, né? Nossa Senhora do céu, né, gente? E como eu falei, né? Muito bom para quem está aqui ainda, em pleno dia 11 de novembro, nesse ano tão tumultuado que nós estamos tendo, né? Assim, eu acho que tenho certeza que existiu uma revolução na educação, por mais que ainda tenha algo extremamente trágico, né? Aumentou mais ainda o que já existia de desnível social mesmo, né? Não só na educação, mas em vários sentidos. Claro, né? As escolas, as famílias que têm um determinado poder aquisitivo, como nós aqui que estamos conseguindo fazer isso, em detrimento das famílias que não têm acesso, não têm celular, né? Não tem como acompanhar, às vezes até tem celular, mas não tem pacote de dados para estar utilizando, né? A prefeitura, por exemplo, de Curitiba, que faz as aulas gravadas, mas que praticamente não tem muito contato com as crianças, não têm contato com os professores, então é óbvio que, né, é um ano que, ao mesmo tempo que várias coisas novas a gente descobriu, né, e isso é muito importante para você, mas claro que a gente não pode deixar de observar, escancarou, né, esse abismo que existe entre as classes no Brasil, tá? Escancarado, né? E parece que cada vez vai ficar pior essa questão, né? Eu coloquei de novo esse slide do SES Processos Mentais para vocês sonharem com ele, né? Que ele sempre aparece, né? Lembrando que esses processos a gente vai vendo ao longo dos conteúdos, né? A gente nunca ficou parado só. A gente até teve um momento que a gente explicou cada um desses processos, o que era, mas durante as atividades, os jogos, né, falando de conceito de geometria, do número, acabavam aparecendo esses processos. Esse é só para não esquecer, né? Lá nos primeiros a gente comenta bastante aqui sobre eles, depois vai fazendo relação com as atividades. Quando a gente falou da matemática, também estou no formato revisão aqui em alguns itens, né? A gente falou muito de um tripé, né? A geometria, os números e as medidas. Só que a geometria, aparecendo os processos mentais dentro da geometria. Lembrando, vou deixar aquelas frases de impacto, sabe? Geometria não é a criança saber formas geométricas, né? Ou saber dar nomes para as formas geométricas. Nem aparece na BNCC algo nesse sentido. De dar os nomes. É o importante da criança manipular, lembrando dos nossos blocos lógicos lá, ela vai estar manipulando, ela vai estar percebendo a diferença de um triângulo de um quadrado. Né? Lembra do exemplo que eu coloquei do vídeo do Pocoyo? Né? Ou daquele desenho de uma atividade de uma prof, eu não lembro se o vídeo do Pocoyo eu coloquei para vocês, que é tão bonitinho, né? Falando os nomes, as formas,
Não é isso o mais importante, né? O mais importante é a criança manipular, associar com objetos do dia a dia, ao processo mental. Na hora que ela classifica, ela percebe que, peraí, olha o formato dessa laranja. É diferente do formato de uma parede que eu tenho na minha casa, né? De uma porta que eu estou vendo aqui, de uma janela. Opa, da janela já é um pouco mais semelhante a de uma porta. Esse tipo de comparação é o mais importante, que daí quando ela compara, ela consegue classificar, separar e ao mesmo tempo incluir. Né? Então é muito isso que se trabalha na ideia da geometria. Então não fiquem com a ideia de que geometria é simplesmente a criança saber o nome das formas, isso é o que pouco importa. Quer ver um teste? Gente, tem uma forma geométrica, um polígono, que nem tem o triângulo quadrado, 5 lados iguais, é o pentágono, aí tem 6 lados iguais, 7 lados iguais. Como que é o nome da forma que tem 7 lados iguais? Se lembram disso? A gente aprendeu alguma vez na vida sobre isso. Até o pentágono eu lembro. O hexágono, já falei outro, de 6 lados, que é o hexágono, também lembro. Como que é o nome de 7 lados iguais? Alguém para me ajudar no nome? O que eu quero dizer com isso? Para que serve o nome? A gente sabe que tem, né? A gente aprendeu em algum momento da vida, né? Nunca sei qual é. Nunca, e não precisa se preocupar em saber, Natália, sabe por quê? Porque nós temos o Google na nossa vida. E o Google tudo nos conta. Né? Se eu preciso saber o nome de uma forma, né, de um polígono de 7 lados iguais, eu digito no Google e ele nos diz qual é a diferença do nível de conhecimento da nossa vida se a gente deixar de saber o nome dessa forma. Acho que é alguma coisa de septágono, uma coisa assim, parece que é alguma coisa sentido. O octógono, o de 9 lados, não sei qual é. Não sei mesmo. Esses eu estou ainda meio chutando, tentando buscar associação. Percebe isso? Por isso que, assim, não é um impacto para a criança do nome das formas. Elas vão acabar sabendo que a gente vai falar muito sobre isso. Mas não é o nome que impacta, mas sim ela comparar isso. Né? É fazer essa análise com o meio. Por isso as formas principais, né? Círculo, quadrado e triângulo. Mesma coisa nas formas tridimensionais. É o mesmo princípio, né, que vai ser usado. A ideia da esfera, a gente não fica falando de ideia de esfera para criança, né? Mas a ideia da bola, que é parecido com a ideia de uma laranja, que a criança vai comparando, classificando. Mesma forma, né? Uma caixinha de pasta de dente, que formato que é esse? Um cubo, meu cubo estava aqui, não sei onde eu coloquei. Esse é o padrão, é comparar esse tipo de coisa. Né? Quando a gente tem uma forma desse jeito aqui, que assim como uma bola, que é um cilindro, se eu colocar dessa forma, vai rolar. Então, independente se é um polígono ou poliedro, que a gente chama, né, quando é 3D, ou é plano, é isso importante para a criança de educação infantil, comparar, e a partir disso, classificar. Os números e as medidas, né, lembrando do número também, não tem problema que a criança não saiba a escrita, nós oportunizamos. Gente, igual a alfabetização na educação infantil. A criança precisa estar alfabetizada? Não. Mas ela já vai ter o contato com as letras, né? A prof já vai estar colocando o nome dos amigos e a partir disso vão criando estratégias para a alfabetização. Para os números é a mesma coisa. Não preciso ficar reforçando para a criança, eu pego lá, esse é o número 1, esse é o número 2. Percebe que é o mesmo princípio da geometria? Né? Aparece o número. Nós, tem uma palavra que eu acho bem bonita, que os autores estão falando, nós oportunizamos a escrita. Sempre. Né? Oportunizamos que a criança escreva. Escreva primeiro do seu jeito, como ela imagina que é. Né? Ela vai construindo o seu processo de escrita. Depois ela vai começando a associar. Mas o mais importante do número sempre, eu fiz isso 28 milhões de vezes para vocês aqui, 1, 2, 3, 4, essa associação. Estou contando, estou percebendo o numeral e a relação com a quantidade. Esse é o mais importante. O segundo passo, daí sim, ela estar associando essa quantidade 4 à grafia do número 4. Okay?
medidas que nós falamos de medida de comprimento, de massa, de capacidade, sempre a ideia da criança estar usando as mãos para um processo de medida, né? O comprimento, os pés, quando ela vai contar a quantidade de passos que é da sala, por exemplo, né? O tamanho da criança, que usa-se aquela estratégia do barbante, né, que daí vai colocar em todas as crianças o barbante, e depois a prof vai colocar aquela atividade no quadro, mostrando o tamanho das crianças, até formando a ideia de um gráfico. Então, nunca é ideia de já apresentar para a criança, para a gente medir o comprimento, a gente vai usar isso aqui. Né? A régua existe. A fita métrica existe, mas primeiro ela constrói a ideia de medir. Na hora que ela vai pesar, né, que ela vai ver um objeto e outro, qual que é o mais leve, qual que é o mais pesado, né, sempre pela experimentação, para todas as atividades da educação infantil. Sempre, o primeiro ano é muito característico nessa linha também, gente, tanto a educação infantil como o primeiro ano. Depois vão aparecendo mais alguns conceitos no primeiro ano, e no segundo a coisa realmente vai evoluindo para o sentido de aparecer os nomes de régua, vai começar a aparecer mais atividades que a criança esteja explorando esse tipo de ferramenta. A balança. Não quer dizer que na educação infantil não pode aparecer, a gente só não dá ênfase para isso. Okay? Mas claro que vai aparecer, claro que existe, né? A gente não nega isso para a educação infantil. E tem a tal da estatística. Até isso daqui eu tinha colocado nos slides da aula passada, não deu tempo, e como deu para mudar a data, ainda bem que a gente pode comentar um pouquinho sobre isso. Eu só ia deixar vídeos para vocês dessa questão. Quando a gente fala de estatística, gente, eu não sei vocês, mas estatística é um termo para mim que me lembra a educação superior. Eu tenho a impressão na minha vida como estudante que eu nunca vi estatística a não ser na faculdade. Só, né? Eu não sei que lembrança vocês têm desse termo. E as crianças, sim, na educação infantil. Quem já tem experiência na escola de educação infantil, com certeza já viu alguma prof criando gráficos. Já perceberam isso? Nas experiências de vocês? Ideia de usando gráficos na educação infantil. Eu lembro que meu filho era pequenininho, acho que ele tinha uns 4 anos. E daí tinha uma tarefinha para casa que ele tinha que pesquisar alguma situação, que eu não lembro qual era, e daí construía gráfico mesmo. Né? E eu ficava encantada com aquilo, né? Eu falei, gente, naquela época eu não estava envolvida no curso de pedagogia. Eu só ficava assim, pré-escola, 4 anos de idade fazendo gráfico, gente, como assim? Né? Mas não é o gráfico que eu tinha de conceito. Né? Ele constrói da maneira dele com a ideia, olha do que, gente? Por isso que a estatística é de extrema importância na vida, é para análise dos dados. Compõe os dados e analisa esses dados. A partir do que a entrevista, ele fazia uma entrevista, nem que fosse uma entrevista, né, com as 3 pessoas, na época eu era casada ainda, as 3 pessoas em casa, analisando, vamos ver quais são as frutas preferidas aqui de casa. Né? Quais as frutas que as pessoas mais gostam. Ele faz uma pesquisa e a partir disso ele coloca num gráfico, numa tabela. Organização de dados. Que coisa espetacular. Espetacular. Eles fazem de brinquedo que mais gostam, de animais, de cores, perfeito, Natália. Isso, né? E é uma coisa, a gente sabe da importância daquilo, gente. A construção de um gráfico, de uma tabela. É uma análise de dados. A criança, ela não tem que saber que é uma análise de dados. É uma ciência que vai organizar os dados, que nada, a criança está brincando, né? E é isso. A partir disso se constrói uma ferramenta super importante. Olha o que aparece diariamente para nós do Covid, né? Média móvel, olha o gráfico. Né? Para que tem aquele gráfico? Para que o repórter não fique simplesmente falando sobre aquilo e é difícil a nossa assimilação. Aquilo é uma maneira fácil de retratar a informação, né? É organização daquele dado e mostrando, mas claro, precisou para ter aquele negócio da média móvel, está tendo aumento, não está, aumentou tantos por cento, não aumentou, existiu toda uma análise desses dados para conseguir chegar ao resultado, ok?
pensando lá para frente, né? Que nem agora de pesquisa eleitoral, mesma coisa, né? O gráfico vai estar mostrando a evolução dos candidatos, tal, né? Agora tem os gráficos de candidatos, mas esse ano está menos essa questão por causa do Covid, né? Eu lembro que antes era toda hora gráfico eleitoral. Agora até aparece, mas não vejo tanto assim. Pode ser por causa do horário que eu acabo vendo noticiário. Bem importante nesse processo da estatística, gente, ó, nem sempre existe uma única possibilidade de resposta. Quando a gente fala em análise dos dados, a análise que eu vou estar fazendo pode ser que, a partir dessa análise, pessoas interpretem de maneiras diferentes. Pode. Por mais que o número seja um número absoluto, dependendo como é feita a análise, por exemplo, né? Agora aqui no Paraná, está aparecendo lá na questão das cores no Brasil, teve um aumento, né? Está em cor vermelha lá, a questão Covid. Aumentou, parece que 80 e poucos %. Né? Então, não é uma situação boa, tudo, mas comparado, por isso que eu falei, ó, aumentou, a situação não é boa, essa é uma realidade. Eu vou fazer uma outra análise. Aumentou, sim, bastante, mas a quantidade de mortes aqui não era tão grande quanto, sei lá, no Amazonas, não sei. Percebe isso? Tipo, os dados são o mesmo, mas a maneira como eu vou analisar pode dar outra interpretação. Isso está errado? Não. É dependendo o processo mental de comparação. É dependendo da comparação que eu estou fazendo. Okay? Mas os dados me dão essa informação, não é meu achismo. Né? Que nessa época de Covid tem muita gente com achismo aí, né? É com base em dados. A partir de dados, eu posso expressar uma realidade. Gente, abrindo só um parênteses desse negócio, já que falei do negócio que ficou em vermelho lá, eu não sei a percepção de vocês, mas eu tenho a percepção dessa coisa né, agora vem verão, tudo, as pessoas acabam não se cuidando tanto, afrouxando, existiu, né? Afrouxaram a questão da pandemia e tal. Eu tenho um grupo de amigos, inclusive, que tem uns 40 num grupo lá que estão marcando de se encontrar. Eu falei, gente, tô morrendo de saudade de todo mundo. Eu adoro aglomeração. Meu mundo anterior era sempre com galera. Sempre. Sempre. Mesmo uma pessoa que ficava pouquíssimo tempo em casa, sozinha. Ficava, né? Mas eu adoro aglomeração. Eu falei, eu acho que não é o momento. Né? Por que eu tô dizendo isso? Na cara que vai chegar em fevereiro, lá no retorno das aulas, né? De maneira organizada, presencial, né? E que não vai voltar, né, gente? Porque daí, claro, vai explodir a quantidade de casos, tudo, vai ter que conter. Eu fico morrendo de dó por conta da educação, né? Como dar conta daí desse processo de educação, porque olha o que a gente está vendo. A gente sabe, né? Olha o que aconteceu nos países do hemisfério norte ali, na época do verão, né? Depois explodiu. Eu fico angustiado com essas coisas, não sei vocês. Só um parênteses aí, né? Não sabemos de nada que vai acontecer, né? Ai, Deus. Incluir o aleatório e o improvável em suas formas de raciocinar. Vou comentar com vocês, fiz um slide para fazer comentários com relação a essa parte aqui também, que é bem interessante, e tem um vídeo gravado também sobre isso, de coisas que a gente nem imagina. Então, essa estatística, ela vai estar aparecendo, só lembrando que eu pus até 2 slides bem parecidos, né? Geometria, números e medidas, e no meio, entre a geometria, os números e as medidas, perpassa aqueles itens. Aparece a ideia, construção de gráficos e tabelas, análise combinatória, probabilidade, desde sempre na educação infantil. Tão bonitinho. Gente, a ideia de gráficos, adoro. Para mim é extremamente rico e muito fácil de ser trabalhada a ideia de gráficos na educação infantil. Esse gráfico aqui peguei da web. Tá?
Olha que bacana a ideia desse gráfico que essa prof fez. Quantas letras tem seu nome? Bem o formato de gráfico. Né? Repare que cada nome da criança, ela usou um retângulo ali, né, com o mesmo tamanho. E cada letra está dentro de um retângulo. Percebe que pelo gráfico, mesmo que a criança não saiba ler o número 7, ela consegue perceber que o nome da Antônia é o maior, porque olha, olha a quantidade. Ela compara. Olha o nome da Antônia, é o maior. Por mais que ela não saiba que aquele número 7 indica a quantidade de letras. Mas percebe que ela já consegue ter a ideia de tamanho. Olha o nome do Rui, é o menorzinho. Não é bonitinho esse gráfico? Muito bacana, né? Associado à questão da alfabetização. Por isso, a matemática aparece sempre assim, de maneira discreta, né? Não é o gráfico pelo gráfico, né? Olha o propósito ali. Análise das letras, da quantidade. A prof foi muito feliz nessa atividade. Inclusive, essa atividade poderia ser colocada no formato de uma tabela também, né, que apareceria primeiro construir um gráfico e depois sintetizou numa tabela. Claro que a tabela, quando está explorando esses números aqui, vamos pensar que a gente já está no infantil 5, no último, lá no PE2, alguma coisa assim, que a criança já está quase indo para o primeiro ano, ok? Que ela já está fazendo essa associação do número com a quantidade. Mas perceba que o gráfico dá conta, mesmo que a criança ainda não se apropriou da grafia do número, e a tabela não, né? Esse daqui, o gráfico, ele representa melhor, ele ilustra melhor. Mas as duas atividades são bem interessantes, né? De novo, são formas de organizar os dados, as informações. E vejo que são informações simples, estamos lidando com crianças, né? Pensa nesse gráfico aqui, ó, a prof dividiu a turma em grupos. Também peguei da web. Gráfico de pontos na pescaria. E daí aqui aparece, aqui embaixo, gente, vai estar aparecendo os grupos, grupo 1, 2, 3 e 4. Parece que tinha o grupo 5 ali, né? Ou não, que não escreveu o número ali. Estou imaginando eu que o grupo 1 foi na pescaria. Cada vez que conseguia um ponto, vinha aqui no gráfico e colocava esse retângulo ali que a prof recortou, possivelmente recortou com EVA. Né? Então, ficou bem bacana a ideia do gráfico também. Conforme olha-se, a gente já percebe que, opa, parece que o grupo 1 está empatado com o grupo 3. São os que mais conseguiram pontos. Percebe ali? É o que mais a gente nota. O grupo 4, só 6 pontos. Foi o que conseguiu menos. De novo, mesmo que a criança não tenha se apropriado do número, ela consegue visualizar por conta da quantidade ali, né? Ilustra bem essa ideia do gráfico. Bem bacana esse aqui. A única coisa, e é um detalhe pequeno, não está ruim, na hora que a prof ou as crianças foram colocar, repare esse detalhe aqui, né? Ó, o distanciamento entre as peças. Aqui tudo bem que, por mais que o distanciamento ficou diferente, isso às vezes pode dar uma impressão errada na hora de construir e analisar o gráfico, né? Mas aqui tudo bem porque 11 pontos do grupo 1 está exatamente o mesmo tamanho de 11 pontos do grupo 2. Mas era importante que, assim, o ponto 1 de um grupo está no mesmo nível do ponto 1 do outro grupo, sabe? Então, é só um distanciamento ali, ó, que essa prof, ela cuidou bem disso quando ela fez aqui, ó, esse retângulo, perceba que está exatamente do mesmo tamanho. E o distanciamento entre cada um está igualzinho. Isso é importante até para fazer uma análise mais precisa do gráfico. É só esse detalhe. Mas vejo que nesse caso, mesmo tendo, né, a hora de recortar ficou um pouquinho diferente, pode ser que a própria criança que tenha recortado também, a gente não sabe, né? Dá um pequeno impacto ali. Mas, ao mesmo tempo, a gente olha e vê com uma cara bonitinha com cara da educação infantil, que não tem que sair tudo perfeito, tá? Tem os dois lados também, como eu disse, não chegou a prejudicar esse aqui, mas é sempre importante a gente, como prof, ter esse cuidado. Também, se for passar para uma tabela, como que seria? Lembrando que passar para uma tabela tem o princípio da contagem,
né, que vai estar sendo trabalhado com a criança. Mais um. Esse é um dos meus favoritos. Olha que bacana, né? Embaixo aparece o nome das crianças e a criança, cada família da criança foi representada com uma cor e elas fizeram o desenho das pessoas da família, né? Espetacular, né? Então ali, por exemplo, a Esther, né? Que parece que tem a família Esther e a Maria, parece que ali o delas é a maior família, né? Então, ó, eu, a mãe, o pai, daí o irmão, irmã e irmã, né? Que é uma família aqui de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Olha que bacana, com o desenho que a criança faz da família, cada um com uma cor, a prof organizou isso aqui, ó, bem importante, né? Essa área onde a criança desenhou tem o mesmo tamanho para todos, então fica fácil de comparar. Excelente, que gráfico legal esse aqui, gente, bem bacana. Eu vou comentar uma coisa que surgiu numa outra turma, quando eu estava falando sobre esse gráfico aqui, que até um aluno comentou assim, nesse tipo de gráfico a gente pode até falar aonde que tem a questão das famílias mais comuns. Daí eu falei, não temos, né? Famílias mais comuns. Existem famílias que podem ser 2 pais, 2 mães, família composta pela criança e pelo vô e pela avó, pela criança e por uma tia, pela criança e somente a mãe, né? A gente sabe que não existe mais modelo, existe uma questão de uma tradição de família. Mas não é isso que a gente, né, comenta, estou dizendo isso, o cuidado das nossas palavras, até quando a gente vai fazer uma análise disso. Né? É natural ter famílias com várias composições. E ok, é respeito. Né? Pela família de cada um, não é o certo ou o errado, é a família mais tradicional. Quando colocar perguntas para as crianças nesse sentido, que não é só colocar o gráfico, analisar, né? É assim, vamos olhar qual é a família que tem a menor quantidade de pessoas. Olha só, parece aqui pelo gráfico que é do Gabriel. A do Gabriel é composto por ele, pela mãe e pelo irmão. Quem mais que tem aqui? O Brian. O Ryan também é ele, a mãe e a irmã. E tem mais um outro no cantinho ali que a gente não sabe qual é. Né? É isso. Né? Não aparece o pai. Ok? Não é isso que tem aqui. Né? Que importa. A gente está fazendo uma análise dos dados dessa informação. Sempre muito cuidado com relação a não remeter a esse padrão, né, de família, pai, mãe, filho. Não estou dizendo que está errado o padrão convencional, mas é que a gente tem várias formas de família. Não existe mais o certo e o errado, né? Então, bem lindinho. Gráfico sensacional. Gente, olha esse gráfico aqui do lado esquerdo. Gráfico de peso. E daí a prof colocou ali o gráfico. Bem bonitinho, né, gente? O gráfico ela colocou com a foto das crianças. E daí? Ok? Esse gráfico? O que vocês acham? Vocês usariam como atividade na escola um gráfico desses, gente? Vamos pensar que a prof pesou mesmo as crianças, teve que ter uma balança, né, para pesar, e a partir disso ela construiu o gráfico. E daí tem alguém ali com 13 quilos, e daí tem outro alguém lá com 23 quilos. Vocês acham que é ok? Digam para mim, o que vocês pensam desse? É bem isso, Mariana. Gente, expor a questão do peso, por mais que dependendo da idade, a criança ainda não tenha maldade, ela vai, né? Olha o mais magrinho, olha o gordinho, nossa, olha a fulaninha lá, ó, a Joana, olha lá, 23 quilos, é a mais gordinha da sala.
Muito infeliz essa prof nesse gráfico. Ela poderia ter feito, né, pela ideia aqui, como que a Natália falou, brinquedos que eles mais gostam, animais, cores, frutas, né, mais comida, mais peso. O gráfico, até colocando a ideia da foto, tá bonitinho, identificando cada um. Outra crítica com relação a esse, né? Por mais que aparecesse aqui a altura de cada um, né? Alguma coisa assim, também não é uma coisa, até porque a altura deles na educação infantil vai ser muito próxima, também não é algo interessante para ser analisado, mas não seria algo tão ruim a questão da exposição, né? Repare que aqui a prof, ela está fazendo a ideia assim, é um gráfico, uma barra já indicando ali 13, uma barra indicando 14. Na educação infantil, essa barra também não é bacana, além da questão do bullying ali que pode aparecer. É igual isso aqui, ó, gente. Essa barra aqui, esse gráfico do lado direito, ó, massa. Eu sei que pizza é o que mais as crianças gostam ali. É uma barrona que vai até o 10. Por Deus, aparecer aqui o eixo. Nem pensar. A criança não tem que fazer esse tipo de associação na educação infantil. A ideia é assim, ó. É esse gráfico aqui, tanto esse como aquele do lado esquerdo, estar dividido. Por isso que é bem bacana isso aqui, ó. Aqui eu consigo contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Isso aqui é show, gente. Bem bacana, tá? Mesma coisa nesse outro, que eu ainda falei que tem, né, não tá tão bonitinho o visual, mas ótimo. A criança foi colocando, ela conta ali. Não é uma contagem por meio de ter que associar aqui, né, analisar o 10 aqui e saber que é 10. Isso aqui vai estar aparecendo a partir do segundo, terceiro ano para a criança, né, com associações nesse sentido, mais cara de terceiro ano. Tá? Antes disso, a criança vai construindo a ideia do gráfico. Alimentos preferidos, aqui eram bem a ideia de alimentos. De alimentos é bacana, né, gente? Aqui eram alimentos que não prestavam, né? A prof pode trabalhar alguma coisa assim? Ok. Se ela está trabalhando com alimentação saudável, falar que esse tipo de alimento não é um bacana para comer todo dia, né? Ok, não tem problema. Né? A gente pode comer bugiganga? Pode, não pode comer bugiganga sempre. Né? Então tem a ver aqui com alimentação saudável, sim. Olha esse aqui que bonitinho das frutas, que tem essa menininha aqui, né? Então a prof colocou as frutas e ela colocou, olha que bacana, o nome de cada criança dentro de um quadrado do mesmo tamanho. Então a criança escolhia qual era a fruta preferida dela e ela grudava. Pelo menos olhando a imagem, é isso que dá para aparecer, né? Bem bacana esse gráfico, tem uma queixa nesse gráfico, uma única, que é grave, tá? A prof deveria ter tomado um cuidado aqui, ó. Gente, olha as frutas aqui, se a gente for comparar a melancia aqui com o abacaxi, não parece que é a mesma quantidade de crianças que gostam de melancia e abacaxi? Não parece que é a mesma quantidade? Mas não, né? Olha como é. Percebem aqui, ó? 3 e abacaxi 2. Veja que a forma como a prof colocou a fruta, o abacaxi ficou mais alto um pouquinho, ó. Isso mesmo, o tamanho da imagem. Né? Então, as frutas, na hora de começar a colocar o nome das crianças, tinha que começar todo mundo no mesmo nível, né? De novo, deixa eu voltar aqui. Ó, todo mundo, por mais que esse gráfico aqui não foi exemplo, ó, todos começaram no mesmo nível. Né? Esse daqui, todos iniciaram no mesmo nível, nessa linha aqui, ó. Percebe? Esse é o detalhe mais importante. Então, foi só esse detalhe que pecou, né? Apesar da estratégia ter sido bacana, tudo, e justamente gosto de colocar esses, né? Podem ver que sempre nas atividades eu não coloco só o correto, né? Eu acho que a gente aprende muito olhando, observando essas experiências que têm uns errinhos, né? Porque aqui acabou pecando sem querer, né? E daí eu não consigo, olhando a quantidade, contando, a gente consegue perceber. Mas como gráfico eu tenho que bater o olho e sem precisar contar já perceber, isso daqui ficou prejudicado. Okay?
só, porque a ideia das frutas, a criança levantando, escolhendo a fruta dela ali, excelente. Gente, olha que complexo esse gráfico, esse do lado direito, e ao mesmo tempo, ele pode ser usado na educação infantil. Eu, quando vi esse daqui na internet, eu olhei e falei, nossa, deixa eu entender o que é isso. Também é um gráfico da família, então, bem bacana, só que olha como a prof separou famílias com 3 pessoas, famílias com 4 e com 5. Ela percebeu que era o que mais aparecia na sala, imagino eu, né? E já nessa organização, então, claro, eles organizaram essa área em amarelo antes de pendurar ali, né? Vamos colocar todas as famílias aqui que são compostas por 3 pessoas. E a criança construiu também a figura da família, excelente, né? Ela desenhou, recortou, ficou espetacular. Por isso é um gráfico já para quem está saindo do infantil, até primeiro, segundo ano, esse daqui. Tá? Não quer dizer que pode ser algo nesse sentido na educação infantil, sim, mas tem um nível ali de complexidade, até na criança recortar, tudo que pode ser que seja para primeiro ou segundo ano. Né? Aqui, né, a gente percebe pelo gráfico, opa, esse número 7 que está aqui, né, repare que esse número 7 tem a ver com a quantidade de crianças que tem uma família composta por 4 pessoas. Percebe que, né, que interessante, ao mesmo tempo eu já percebo também pela quantidade, né, opa, é a quantidade de famílias, de membros nas famílias que mais temos na nossa sala. Né? E já quem tem 4 pessoas na família é a menor quantidade. Quem tem, desculpe, 5 pessoas na família é a menor quantidade na sala, são 4. Complexo, né? Ao mesmo tempo que não é um complexo ruim. A prof usou a ideia da legenda, olha que bacana aqui. Por isso que eu digo, tem muitas associações aqui, muitos processos mentais envolvidos, muitos. Né? Ó, tem a legenda aqui, ó, a criança pintou. Ah, vamos colocar a legenda, o quadradinho vermelho, porque não aparece o nome das pessoas ali, mas aparece quem é o eu, né? Opa, vamos colocar então nas fotinhos aqui, né? Em cor vermelha quando sou eu, quando é minha mãe, quando é meu pai. Olha, não é? Eu achei esse daqui, achei o nível de associações que, né, essa prof fez. Não foi simples, né? Claro que de início esse tipo de gráfico aqui para educação infantil muito melhor para fazer um gráfico desse, como eu falei, né? Precisam outras associações também para a criança e mesmo na hora que a prof vai elaborar essa atividade. Mas, ó, bem interessante esse aqui. A gente sempre ouve falar dessa questão do mascote na educação infantil, né? Já viram esse? Gente, o cara adorava. O Juquinha, volta e meia ele vinha para casa, o Juquinha. Mas era a alegria do final de semana quando o Juquinha estava em casa, né? Vem o projeto do mascote, eles sorteiam, vem para casa e vem um caderninho que a gente relata como foi, né? O final de semana com o Juquinha, explicando tal. O Juquinha depois quando o Caio, acho que estava no último, não lembro se era o último, penúltimo ano, não sei. Tinha as roupas também para trocar. O Juquinha tinha uma malinha de roupas. Né? Eu, como mãe naquela época, como eu disse, não estava envolvida no curso de pedagogia, já achava tudo muito divertido, muito legal a ideia, até porque a criança tinha que cuidar daquele, como se fosse um animal de estimação, como se fosse uma plantinha, né? Ela precisava ter o cuidado, mas olha o que aparece de matemática num projeto como esse. Quando tem que descrever o que acontece. Isso é ciência, isso tem a ver com estatística. Eu estou relatando uma situação. Perceba que estatística é isso também, não é simplesmente um dado quantitativo, quando eu estou colocando num gráfico. É um dado qualitativo que eu estou descrevendo. Quando vocês vão fazer um TCC, vocês não têm que descrever? É estatística, tem a ver com estatística, dados qualitativos? Uhum. Tem a ver, sim, com estatística, dados qualitativos. Começou a chover. Se aumentar, eu só vou ter que ir bem rapidinho fechar a janela. Antes de tá pouquinho. E esse
ver total com estatística. E a criança trocando de roupa no boneco também. Quando pode fazer combinação das roupas. Olha isso aqui. Gente, isso aqui é análise combinatória. Se esse boneco tem uma camiseta verde, uma camiseta vermelha e esses 3 tipos de bermuda, a criança pode combinar camiseta verde com esse shorts colorido, camiseta verde com essa bermuda verde, camiseta verde com essa bermuda azul. Eu tenho 3 possibilidades aqui de combinação. Ah, pode ser com a camiseta vermelha. Outra possibilidade, com a bermuda colorida, com a bermuda verde e outra possibilidade com a bermuda azul. 3 possibilidades. 6 ao todo. Análise combinatória. Que aparece lá no ensino médio, mas desde a educação infantil com a criança brincando, né? Meninas ou mesmo meninos que gostam de brincar com bonecas. Essa questão de colocar a roupa, olha a importância, essas combinações. É perceber que, peraí, não é simplesmente sempre essa camiseta verde com essa bermuda. Eu posso mudar. Claro que a gente não vai pedir para a criança a tabela sobre isso, mas a gente vai explorar com ela na atividade. Como que você colocou a roupa no Juquinha? Quais são as possibilidades? Vamos supor que o Juquinha tinha 2 opções de bermuda e 2 opções de camiseta, né? Qual foi a opção que você colocou? Podemos pensar diferente, uma outra roupa para o Juquinha? Como que poderia ser? E ali a criança vai percebendo análises, possibilidades que têm a ver com análise combinatória. Tá? Bem bonitinho, né? Coisa que a gente nem se toca e elas fazem no dia a dia. É a criança brincando de boneca, colocando roupinha. Olha a matemática aparecendo em tudo, né? A estatística aparecendo, né? Quando a criança está lá na hora do lanche, né? E também vai distribuir, vamos pensar que a escola tem 2 opções de copos e 3 opções de pratos. Quantas combinações nós temos ali, né? A gente pode divulgar o copo azul com o prato amarelo, o copo azul com o prato vermelho, o copo azul com o prato azul, mesma coisa com o copo amarelo e prato amarelo, copo amarelo com o prato vermelho e copo amarelo com o prato azul. De novo, nós, profs, precisamos ter essa visão. A criança, a gente vai explorando com ela, e ela mesma fala, né? Na hora do lanchinho, lá, ela vai estar falando, eu prefiro o copo amarelo e queria o prato vermelho. Quem mais quer o copo amarelo? Eu quero o copo amarelo, mas eu prefiro o prato azul. Ela vai percebendo as possibilidades. Cabe a nós, profs, lembrar e explorar esse tipo de coisa com as crianças. Probabilidade. Tem vídeos que eu gravei desses 2 itens, tá? Tanto de análise combinatória como probabilidade, que é exatamente a atividade que fica de game. Estou passando mais rapidinho, que depois tem uma atividade ali. Mas esse é o princípio do que vai aparecer para vocês, né? Gente, esses desenhos aí de probabilidade tem a ver, né? Probabilidade desse menino na caixinha de bolinha. Probabilidade, quais as chances dele tirar uma bolinha amarela? Nessa caixa de brinquedos, quais as chances dele enfiar a mão nessa daqui e tirar um carrinho? Porque olha a quantidade de brinquedo que tem ali dentro, né? Bola, quais as chances do Pedrinho jogar a bola para o alto e ela cair no chão? Todas, né? Aqui a resposta é todas, né? Sempre que for jogar uma bola, ela vai voltar para o chão. É uma questão de física, né? Dados. Estou jogando os dados. Quais as chances de eu tirar o número 6? Isso é a ideia de probabilidade, que vai aparecer continuidade aí até para sempre na vida, né? Mas já inicia na educação, na educação infantil. Como a gente faz essas análises? A gente pensa nessa caixa de bolinhas aí, né? Que perguntas a gente pode falar para as crianças quando a criança vê uma caixa como essa daqui? O que nós esperamos de respostas para a educação infantil? Esses conceitos aqui, ó. Improvável, pouco provável, improvável,
é certo, é impossível. Por exemplo, eu tenho uma caixinha dessas, as crianças estão vendo a quantidade de bolas que tem ali de cores. E eu pergunto assim para elas, gente, qual é a chance de eu colocar a minha mão aqui e tirar uma bolinha de cor preta? Gente, vocês percebem que não tem bolinha preta ali? Bolinha rosa. Não tem bolinha rosa nem preta, né? O que a gente quer que a criança responda ali? Não, é impossível. Por que é impossível? Porque, puxa, não tem essa cor. É ali que entra a ideia do impossível, porque a gente não tem essa possibilidade. Não tem como ganhar, tirar a bolinha preta. Agora, em campanha eleitoral, qual a possibilidade do Jaime Lerner ganhar a eleição? Nenhuma, é impossível, ele nem candidato é, gente. Essa é a ideia do impossível. Não tem como acontecer isso, ok? É certo. O é certo é aquela coisa, com certeza vai acontecer. Pensa numa caixa dessa de bolinhas e que eu só tenho bolinha vermelha. Só vermelha. Qual é a chance de eu sortear uma bolinha vermelha? É a única possibilidade. Com certeza vai acontecer. Agora, se eu tenho todas vermelhas, somente uma azul. Uma caixinha como essa, imagine entupido, tem mais de 100 bolas vermelhas e uma única azul. Mesmo assim, a gente não pode falar que é impossível. Mas é improvável. Percebe a diferença do impossível do improvável? É isso que a gente coloca para a criança. Tipo, opa, peraí, olha a ideia. Então, não quer dizer que isso vai ser impossível, mas é bem pouco provável, é improvável que isso aconteça, de tirar azul. Eu tenho muitas bolinhas verdes. Entre o bem provável e o provável, vai depender da quantidade colocada, né? Então, nessa caixa, da maneira como a gente vê, parece que está meio equilibrado, né, gente? Parece que as bolinhas laranja, amarela, azul, vermelha, ali, parece que existe meio que a mesma quantidade. Então, nessa situação, quando eu vou retirar uma bolinha, o que se espera, né, de resposta ali da criança? Pode ser que a gente tire uma verde? É provável, né, que seja uma verde. Ou pouco provável, porque tenho muitas opções de escolha ali, né? Vai depender muito da análise que tem ali. Se eu tenho uma caixinha 10 bolinhas vermelhas e 5 bolinhas azuis, é bem provável que eu tire uma vermelha, né? Porque eu tenho uma quantidade maior. Veja, lembra lá do slide que eu coloquei lá da estatística? Não tem a resposta certa. O que pode ser, e essa é a ideia da probabilidade, mesmo sendo bem provável, pode ser que não aconteça. Quando a gente faz a ideia do sorteio, pode ser que isso não venha a se realizar. Por isso que a criança também precisa entender que nem sempre, com as possibilidades que nós temos, quer dizer que vai acontecer daquela forma. Ao acaso, o incerto, a criança precisa também entender que nem sempre teremos as respostas corretas. A probabilidade traz essa questão do ao acaso, o incerto. Não é certeza que isso vai acontecer, por mais que a gente consiga estimar uma probabilidade que aconteça. É a mesma ideia no jogo de Deus. Aqui, quando eu montei esse daqui, eu pensei no seguinte sentido. Essa primeira tabela, pensando que as crianças ainda não conseguem usar os números, tá? Então, assim, ó, a Bruna pegou um dado, o Bruno pegou um dado e a Ana pegou outro dado. E daí foi feito assim. Primeira rodada, esse 1 quer dizer primeira rodada. O Bruno, na primeira rodada, ele... Peraí, deixa eu me lembrar como é que eu fiz a construção dessa tabela aqui. Lembrei. A primeira rodada. Então, as crianças fizeram esse daqui, não foi 6 rodadas, não. Foram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10. Foram 10 rodadas. Olha a maneira como eu criei a tabela e eu mesmo me perdi aqui na organização da tabela. Foram 10 rodadas. Esse número aqui do 1 ao 6 quer dizer o número dos dados, tá? Eu coloquei aqui. Esse é o número dos dados. Então, cada criança, quando jogou esse dado, então o Bruno jogou a primeira vez, e sei lá, vamos supor que caiu no número 5. Então, marcou um risquinho aqui no número 5. A Ana jogou o dado dela. O dado dela caiu no número 3. Opa, marcou um pontinho no número 3. Ok? Daí o Bruno jogou de novo o dado dele. Caiu o dado na face do 2. Opa, marcou uma vez aqui, ele ganhou um pontinho. A primeira vez foi marcado só um risquinho nesse daqui. Tá? Só um. Isso quer dizer o quê? No caso do Bruno, veja aqui, análise final, né? Não caiu nenhuma vez a face 3, ó. Não tem nenhuma pontuação aqui. No Bruno, o que mais caiu foi o 2 e o 6. No caso da Ana, a face que mais caiu foi o 4. Percebe? Né? E não teve que nem o caso do Bruno, que não caiu nenhum. Isso é análise, e depois isso aqui é a tabela com o número, né? Então, número 1, o que representa essa quantidade, o que representa essa quantidade, então é como se fosse já associando depois a quantidade ao número, a grafia do número mesmo, né? Então, o bacana de uma atividade como essa, de uma tabela, é a criança perceber, opa, eu não tenho como controlar qual vai ser o número, mas eu posso fazer uma análise do que vai acontecer. E perceba que nisso, o que a criança vai perceber? Nossa, ó, o resultado da Ana e do Bruno eram diferentes. E ok, né? Ok? Não temos, são verdades, a verdade que aconteceu no jogo da Ana, a verdade que aconteceu no jogo do Bruno. Perfeito. A ideia de probabilidade, sim. Poderia até daqui ser a ideia de um jogo, depois, né? Ganha quem conseguiu tirar mais vezes o número 6, que é o máximo. Né? Isso poderia ser uma estratégia. Quem mais vezes conseguiu tirar o dado do 6 é o vencedor. Precisa ser no 6, né? Pode ser quem mais vezes conseguiu tirar o 1. Né? Opa, nesse caso foi a Ana, né? Tirou 2 vezes o 1 ali. Ok? É hora de comparar. Percebem? Atividades nesse sentido. Sem jamais a preocupação de imaginar, eu tenho 6 itens no dado, então eu posso tirar 1 de 6. Qual é a chance de aparecer? Isso daí é lá para frente. Essa chance de aparecer vai aparecer lá no 5º ano, quando estiver trabalhando com a parte de mais cara de ensino fundamental 2, tá? Mas quando estiver trabalhando com a ideia de porcentagem, daí que vai estar aparecendo essa situação. É bem lá para frente mesmo, tá? Já quase saindo do ensino fundamental, mais a cara do 2. Percebem essas atividades para a educação infantil? É bacana, eu fico encantada com essas atividades. Gosto muito assim, de atividades que normalmente se realizam na educação infantil, mas a gente nem se dá conta da quantidade de matemática envolvida nisso, né? Qualquer jogo de tabuleiro, a criança está jogando dado, né? E quando ela está jogando, ela torce para cair determinado número, quando ela vê no tabuleiro, que se cair daqui 3 casas, eu vou ganhar R$100. Então, ela está torcendo para cair ali, né? Esse processo do aleatório, do jogar o dado, né? Estou jogando ao acaso, tem a ver com a ideia da probabilidade. Por mais que ela está num jogo de tabuleiro, mas aparece a ideia do jogo do dado e ela está torcendo para que saia um determinado número. Eu não posso ter certeza que vai cair, mas eu tenho uma chance aí de que caia. Okay? Os 2 vídeos que eu vou colocar para vocês ali agora, já atualizado no AVA, tem a ver com essa questão da combinatória e da probabilidade, tá? Que vale, deixa eu só colocar o primeiro slide aqui. Os primeiros, este daqui.
que dia 11 aqui, 500 pontos de um e 300 pontos do outro. Só que um eu chamei de bônus. Então, vocês deem uma olhada no que é esse bônus, que ali é um pequeno spoiler, não é para todo mundo, é uma certa quantidade de alunos que participaram primeiro. Tá? Isso bônus. Bônus não é sempre para todo mundo, né? É uma fase que alguns que conseguiram conquistar ali. Tá? E tem a ver bem fresquinho aí com essas atividades, com esses exemplos ali que nós colocamos agora. Ok, gente? Tudo bem aí com vocês, minhas amigas, colegas de trabalho de quarta-feira de manhã, sempre presentes aqui? Certo? Mesmo? Foram exemplos claros? Conseguiram entender as ideias, como funciona? Sim? Ótimo. Eu já finalizo a live e já coloco ali para vocês. Na verdade, já está prontinho, só tenho que liberar. Já para quem quiser já engatar, é bom, né? Já está no início da manhã, daí já se livra. E os vídeos são vídeos bem curtinhos e bem em cima disso que a gente tinha comentado aqui na aula. A própria participação, vocês vão ver até que a outra turma, a turma da noite, eu passei para eles ontem, eles já estão participando, é no próprio YouTube, nos comentários ali do vídeo do próprio YouTube. Até para, né, já fizemos pelo Ava, Socrative, YouTube, até para colocar opções diferentes para vocês de como realizar essas atividades. Ok? Então, beleza. Obrigada por mais essa manhã de assuntos de matemática na educação infantil, nessa manhã com essa cara de firmes e fortes aqui. Espero que estejam bem acordadas já, e eu já estou bem ligada já. Tá bom? Então, finalizando aqui a nossa live.